Olá pessoal, nesse vídeo vamos abordar funções do MUV, ou seja, do movimento uniformemente variado. Então vamos lá. Vamos primeiro demonstrar como calcular o deslocamento no movimento uniformemente variado. Então para isso vamos aplicar uma propriedade que seria do gráfico da velocidade em função do tempo. Então eu tenho aqui um movimento onde eu tenho a velocidade inicial, o corpo vai atingir uma velocidade final, e para isso ele gastou um intervalo de tempo chamado t, né? E aí eu vou fazer o gráfico para ordenado t, v, né? Velocidade final, tempo final, velocidade inicial é aqui, e daí eu vou traçar o gráfico. Então, olha bem, gente. Observa que esse gráfico vai me dar uma área delimitada abaixo dele. Entre o gráfico e o eixo t, eu tenho aqui um trapézio, né? Então, observa que então tá aqui o trapézio, eu transportei para baixo. O trapézio ele tem uma base menor, né, uma base maior e a altura, certo? Existe uma propriedade então do gráfico da velocidade em função do t que a gente viu lá no MU, que seria o seguinte: o deslocamento é numericamente igual à área delimitada por esse gráfico. Então quando eu tenho velocidade em função do tempo, então a área delimitada, no caso abaixo do gráfico, é numericamente igual ao deslocamento. Vale para qualquer tipo de movimento. Obviamente, se é para qualquer tipo de movimento, não é diferente no MUV. Certo? Então vamos lá, olha. Então o deslocamento ele vai ser numericamente igual à área delimitada pelo gráfico, não é isso? Então vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho um trapézio. Então, o que seria, na verdade, a base maior do trapézio? Observa a base maior. Quanto vale? Vale V, olha, vale V. A base menor vale V0. A altura T, não é isso? Dividido por 2. Ó. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Beleza? Vamos lembrar que a gente viu no início do MUV, no primeiro vídeo do MUV, que V igual a V0 mais AT. Que já viu essa equação aqui. V igual a V0 mais AT. Então o que a gente vai fazer? Vamos substituir no lugar de V, eu vou colocar o quê? V0 mais AT. Então vamos lá, olha. No lugar do V, ó, V0 mais AT. Então V0 mais AT mais V0, certo? Tudo isso dividido por 2 e multiplicado por T. Bom, e aí o que a gente vai fazer? Vamos pegar e multiplicar por T tudo que eu tenho ali dentro do colchete, né? Ó. Eu tenho T vezes V0 da V0T dividido por 2, mais T vezes AT, quer dizer, AT ao quadrado, dividido por 2, mais V0 vezes T, dividido por 2. Certo? Então eu obtive aqui V0T dividido por 2, mais AT ao quadrado dividido por 2, mais V0T dividido por 2. Então observa, eu posso juntar isso aqui, ó, V0T dividido por 2 com V0T dividido por 2. Então eu vou ter 2V0T dividido por 2 mais AT ao quadrado. Olha, 2 e 2 eu posso simplificar. E aí, como é que vai ficar? V0T AT ao quadrado dividido por 2. Eu só simplesmente, em vez de colocar AT ao quadrado dividido por 2, eu acho mais bonito, né? Pegar e multiplicar por meio, né? O meio AT ao quadrado. É a mesma coisa que AT ao quadrado dividido por 2. Eu acho que fica uma expressão mais bonita, né? Então, o deslocamento para o movimento uniformemente variado, o deslocamento em função do tempo é V0T, quer dizer, a velocidade inicial do movimento, vezes o tempo gasto para o deslocamento, mais a metade da aceleração. Vamos lembrar que o MUV, a aceleração é constante, vezes novamente esse mesmo tempo aqui ao quadrado. Então,
observa que dessa equação do deslocamento eu posso encontrar a função horária das posições. Vamos lembrar que deslocamento é posição final menos inicial. Nesse caso aqui, a posição final eu vou chamar simplesmente de S. E a posição inicial de S0. Zero, porque eu estou começando a marcar o tempo do momento zero, do instante zero. Por isso S0. Não é SO não, gente, é S0, tá? É porque o momento aqui é o momento zero. Então eu substituo no lugar de ΔS, S menos S0, que é igual a V0. Esse zero também significa que é o momento zero, tá? Para velocidade. V0t mais meio AT ao quadrado. E aí eu passo esse S0 para o outro lado da igualdade, para o lado direito da igualdade. Então fica S é igual a S0 mais V0t mais meio AT ao quadrado. Essa é a equação que representa a função horária das posições, ou função horária do espaço, space, né? S de space, para o MUV. Bom, vamos para um exemplo aqui. Primeiro exemplo, vamos analisar aqui. Um carro com velocidade de 20 metros por segundo é freado bruscamente e para em 5 segundos. Olha, se em 5 segundos ele parou, significa que ao final de 5 segundos, qual a velocidade dele? 0. Calcule o deslocamento escalar percorrido pelo carro até parar, sabendo que sua desaceleração é constante. Então vamos lá. Primeira coisa, eu sei que ΔS é igual a V0t mais meio AT ao quadrado. A gente viu essa equação agora. Então primeiro vamos calcular o quê? A aceleração. Tá, vamos calcular a aceleração. Então eu vou precisar, para calcular no caso aqui o deslocamento, né? Eu vou utilizar ΔS é igual a V0t mais meio AT ao quadrado. Só que eu preciso da aceleração, porque observe, eu tenho o V0 que é 20, eu sei o valor de t que é 5, beleza. Mas o que está faltando? A aceleração. Então vamos calcular a aceleração. O que a gente tem? A gente tem a velocidade inicial, 20 metros por segundo. Eu tenho também que ao final de 5 segundos, qual a velocidade? 0, porque o corpo parou. Então ele gastou 5 segundos para ter velocidade 0. Então nós vamos utilizar a equação horária da velocidade, a função horária da velocidade que a gente viu na aula passada aí, no vídeo passado. V igual a V0 mais AT. Então, vamos substituir então aqui, olha. O V é 0, o V0 é 20, mais A vezes o T, que é 5. Logo, 5A é igual a menos 20, né? E aí eu vou ter menos 20 por 5, A igual a menos 4 metros por segundo ao quadrado. Aí você vai dizer, mas como a aceleração é negativa? Vamos lembrar. Se eu tenho a velocidade que é positiva e o carro está freando e veio até parar, porque o movimento é retardado. Se a velocidade é positiva, para que o movimento seja retardado, a aceleração tem que ser negativa mesmo, está correto. Então vamos lá. Eu tenho V0, eu tenho o tempo, né? Eu sei qual é a aceleração, que é menos 4. Então vamos lá. ΔS é igual a V0t mais meio AT ao quadrado. Então ΔS vai ser 20, que é a velocidade inicial, vezes o tempo, que é 5, mais a metade de A, que é menos 4, vezes 5 ao quadrado. Observa que aqui é o mesmo valor. O T aqui e o T aqui é a mesma coisa, só que aqui é simplesmente T. E aqui é T ao quadrado. Por que quadrado? A gente viu no caso, na dedução da fórmula que eu mostrei para vocês. Tem a ver com a questão da área delimitada pelo gráfico velocidade em função do tempo. Então, o deslocamento vai ser 20 vezes 5 é 100. Isso tudo aqui vai dar menos 50. Então, o deslocamento é 50 metros. Vamos para o segundo exemplo. Um ponto material movimenta segundo a função S, que é igual a 2 menos 3t mais t ao quadrado, no SI. Quer dizer, é a função horária das posições para o movimento ou para o ponto material que está em movimento. Encontre a função horária da velocidade e o instante que o ponto material muda de sentido. Vamos na letra A então. Então, letra A. Eu quero achar a função horária no caso da velocidade. Então, para eu achar a função horária da velocidade, eu vou comparar a função horária desse movimento com a função geral,
que é essa que é igual a S0 mais V0t mais meio AT ao quadrado. Então eu vou comparar. E olha a comparação que a gente vai fazer, ó, observa. Ó, no lugar de V0, ó, não é V0t, não é menos 3t. Quer dizer, no lugar de V0 eu tenho o quê? Menos 3. Então eu já sei que a velocidade é menos 3. Para ser mais exato, na verdade, a velocidade inicial é menos 3. No SI, velocidade é metros por segundo. Então eu já sei que a velocidade inicial é menos 3 metros por segundo. Olha a aceleração, observa. Aqui, ó, a metade de AT ao quadrado. Aqui eu tenho T ao quadrado, né? T ao quadrado. T ao quadrado é a mesma coisa que 1 vezes T ao quadrado. Então significa o seguinte, olha. A metade de A é 1. Observa, no caso do meio A, foi substituído por 1. Significa que a metade de A é 1. Se a metade de A é 1, significa que A vale quanto? 2, né? Se eu divido o A por 2, se me dá 1 o resultado, é porque o A vale 2. Então, vamos lá. V0 menos 3 metros por segundo e o A é igual a 2 metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração no SI. Então, ó, qual é a equação que representa a função horária da velocidade? V igual a V0 mais AT. Só que eu quero a função horária desse movimento. Então, o que eu vou fazer? No lugar de V0 eu vou substituir o valor de V0 e no lugar de A eu vou substituir o valor de A. Olha, no lugar de V0, menos 3, no lugar de A, mais 2. Então é mais 2 vezes T. Então essa é a função horária da velocidade para esse movimento específico. Então, letra A concluída. Letra B. Determina o instante que o corpo inverte o sentido. Gente, presta atenção. Toda vez que eu falar que o corpo, no caso que o ponto material inverte o sentido, a velocidade dele naquele momento é 0. Sempre. É só você lembrar, quando você joga um objeto para cima, verticalmente para cima, para que o objeto caia, ele não tem que parar, porque se ele não para cair, ele está subindo. Lembra sempre disso. Então, sempre que o corpo inverte o sentido, ele para naquele momento. Então, V naquele momento é 0. Então, eu quero saber, na verdade, qual o valor de T que torna V igual a 0. E aonde eu vou calcular isso? Usando a função horária da velocidade que a gente acabou de encontrar. Então, olha, vou pegar a função, ó, no lugar do V, vou colocar 0 e vou repetir, ó, menos 3 mais 2T. E aí, vamos lá, olha. Passando menos 3 para o lado esquerdo da igualdade, depois invertendo tudo, eu vou ter 2t que é igual a 3, né? Só vocês olharem a matemática aí. Então t vai ser o quê? 3 dividido por 2. Logo t é igual a 1,5 segundo. Então gasta-se 1,5 segundo para que ele esteja mudando de sentido. Ok? Vamos para a letra C. Determine a velocidade ao final de 3 segundos e classifique o movimento. Então, vou novamente utilizar a função horária da velocidade. Tá? Vamos utilizar a função horária da velocidade. Para ser mais exato, a função horária para esse movimento eu já tenho aqui, né? V que é igual a menos 3 mais 2t. Então, ó, V que é igual a menos 3 mais 2 vezes 3, porque é 2t, né? E o t aqui vale 3. Então eu vou ter menos 3 mais 6. Logo V igual a 3. Bom, qual tipo de movimento a gente tem? Primeiro, toda vez que a função horária de um movimento for uma função do segundo grau, que eu espero que inclusive você já esteja estudando em matemática, isso sim, não tem problema. Tanto é que eu até tirei a parte que vocês tinham que utilizar a fórmula de Bhaskara, porque eu não tenho certeza que vocês já estão estudando isso, né? Então, toda vez que tiver uma função do segundo grau como função de posição, eu tenho um MUV, que é o caso aqui. Então, é um MUV, né? A velocidade nesse momento não é positiva? No momento 3 segundos, se é positivo, o movimento ele é progressivo. E outra coisa, a velocidade não está aumentando nesse momento? Presta atenção, ó, no instante 3.
tá? 3 metros por segundo. Se fosse no instante 4, por exemplo, 4 vezes 2 dá 8, menos 3, 5. Então observe que está aumentando. Então eu sei que o movimento é acelerado. Mas eu sei também que o movimento é acelerado porque, olha, a velocidade é positiva e a aceleração, ó, positiva também, lembra? Velocidade e aceleração, mesmo sinal. Não é porque são positivos, é porque tem mesmo sinal. E coincidência aqui, mesmo sinal positivo. Então, o movimento ele é acelerado também. Então, é um MUV progressivo acelerado nesse momento de 3 segundos. Bom, vamos agora falar de uma equação chamada... Olha, eu gosto de chamar de Torricelli, mas quem gosta de falar um pouco italiano aí, pode chamar de Torricelli, né? Equação de Torricelli. Mas eu gosto de chamar de Torricelli. Então a equação de Torricelli, ela é muito bonita, vocês vão ver que ela é muito bonita, tá? Então a gente começa a mostrar essa equação lembrando de V igual a V0 mais AT. Certo? E aí eu vou fazer uma coisa com esse V igual a V0 mais AT. Eu vou começar a modificar ele. Eu vou pegar esse V0, vou passar para o outro lado da igualdade e vou ter AT igual a V menos V0. E aí eu vou isolar o T. Logo eu vou ter então T que é igual a V menos V0 sobre A. Certo? E vamos lembrar que eu tenho a equação do deslocamento do M e o V. Tá? Vamos lembrar que todas as equações que eu estou mostrando, todas as equações referem-se ao M e o V, movimento uniformemente variado, tá, gente? Eu não posso utilizar nenhuma dessas equações que eu estou mostrando para vocês aqui se o movimento não for uniformemente variado. Olha bem, eu quero uma equação onde eu não preciso usar o tempo, ou seja, não vai ser uma equação horária. É por isso que é chamada de equação de Torricelli. Então eu quero descartar o T aqui, eu quero descartar esse T aqui, eu quero descartar esse T aqui, olha. Então o que eu vou fazer? Nessa equação do deslocamento, eu vou substituir o T por V menos V0 sobre A. Eu não vou demonstrar isso tudo, eu vou mostrar isso para vocês como um passe de mágica, olha. Então, o T vem para cá e com um passe de mágica ele transforma nessa belíssima equação aqui, que é a equação de Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Observa que eu não tenho tempo aqui e foi resultado da dedução. É óbvio que para fazer a dedução demandaria de um tempo maior. Eu não vou fazer isso aqui que não é interesse aqui. Eu quero que vocês saibam da equação de Torricelli. Então, a velocidade ao quadrado, quer dizer, a velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. E isso para, é óbvio, o movimento uniformemente variado. Bom, vamos para um exemplo da equação de Torricelli, né, se vocês quiserem chamar. Torricelli é mais prático. Uma partícula inicialmente a 2 metros por segundo é acelerada uniformemente e, após percorrer 8 metros, alcança a velocidade de 6 metros por segundo. Nessas condições, sua aceleração em metro por segundo ao quadrado é... Então, observe que o enunciado não me deu tempo. Como é que eu vou calcular a aceleração? Por exemplo, A igual a ΔV sobre ΔT. Ou V igual a V0 mais AT, que tem aceleração. Ou ΔS é igual a V0T mais meio AT ao quadrado. Nenhuma dessas três equações que eu falei aqui dispensa a utilização do tempo. Quer dizer, eu preciso de saber o tempo gasto para o processo para utilizar. E o enunciado não me deu. Mas observa que o enunciado me deu a velocidade inicial, que é 2 metros por segundo, me deu, após percorrer 8 metros, a velocidade que seria 6 metros por segundo, então eu tenho a velocidade inicial, a final, depois do deslocamento de 8 metros, é claro. E eu quero calcular o quê? A aceleração. Então o tempo não foi dado. Então, equação de Torricelli nisso aqui. É isso que a gente vai usar. Vamos ver se realmente dá, né? Eu tenho a velocidade final, eu tenho a velocidade inicial, eu tenho o deslocamento. O que eu não tenho aqui? É a aceleração. É o que eu quero calcular. E aí, então, eu vou substituir nessa equação. Olha, V
é 6, 6 ao quadrado, que é igual. Qual o valor de V0? É 2, 2 ao quadrado, mais 2 vezes, se 2 faz parte da fórmula, a aceleração não tem, o deslocamento é 8. 6 ao quadrado, 36, 2 ao quadrado, 4, né? Então, 36 é igual a 4, mais 2 vezes 8, 16, 16A. Esse 4 vai passar para o lado esquerdo da igualdade negativo, então 36 menos 4, que é igual a 16. Logo, eu vou ter, no caso, 32, que é 36 menos 4, que é igual a 16. A é igual a 32 dividido por 16, então A é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Bom, vamos para o segundo exemplo aqui de equações de Torricelli. Um automóvel inicia uma trajetória com a velocidade de 5 metros por segundo e realiza um movimento uniformemente variado acelerado, no caso aqui com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Por que eu sei que é acelerado? Porque a velocidade era 5 e eu estou vendo que no final aqui é 25, tá? Calcule o espaço percorrido pelo automóvel, sabendo que no fim da trajetória sua velocidade era 25 metros por segundo. Então observe que o enunciado não me deu tempo e pediu para calcular o espaço, no caso percorrido, ou seja, o deslocamento. Então vamos lá. A velocidade inicial é 5, porque o início do movimento, ou no início do movimento, a velocidade do corpo era 5 metros por segundo. A aceleração foi dada, 2 metros por segundo ao quadrado. Ao final do deslocamento que eu quero calcular, a velocidade é 25. Então agora eu vou calcular o deslocamento. Equação de Torricelli nele. V quadrado é igual a V0 quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. E vamos substituir o que eu tenho, ó. Velocidade final 25, 25 ao quadrado. Velocidade inicial 5, 5 ao quadrado, mais 2. Lembra que esse 2 aqui faz parte da fórmula. E a aceleração, coincidentemente, também é 2, né? 2 aqui, então 2 vezes 2 vezes o deslocamento. E aí eu tenho, ó, 25 ao quadrado, 625, 5 ao quadrado, 25, mais 2 vezes 2, 4, 4 ΔS. Então, 625 menos 25 é igual a 4 ΔS. Logo, 600 é igual a 4 ΔS. ΔS é 600 dividido por 4. ΔS é igual a 50 metros. Ok? Agora, gente, vamos ver uma coisinha aqui com relação ao MUV também, quando se fala em velocidade média. Olha uma coisa interessante, presta atenção. Um móvel inicia um MUV com velocidade de 10 metros por segundo. Após 4 segundos, sua velocidade era 30 metros por segundo. Então, olha, a velocidade era 10, ao final de 4 segundos passou a ser 30. Determine a velocidade média do móvel no referido intervalo de tempo. A gente viu até então que velocidade média é o deslocamento pelo intervalo de tempo. Então, eu teria que calcular o deslocamento e o tempo aqui é 4 segundos. Então, divido o deslocamento por 4, que é o tempo, achei a velocidade média. Mas olha que coisa interessante. Para o MUV, eu posso calcular a velocidade média somando a velocidade inicial e final e dividindo por 2. E depois vou provar que isso é verdade, tá? Olha bem, ó, Vm é igual a V0 mais V dividido por 2. Então, vamos lá. Qual é o valor de V0? É 10. Ó. Qual é a velocidade final? É 30 aqui. Então, é 10 mais 30 dividido por 2. É uma média aritmética simples das duas velocidades. E daí, qual é a velocidade média? 10 mais 30, 40, dividido por 2 dá 20 metros por segundo. Bom, mas presta atenção. E se eu quisesse utilizar Vm igual a ΔS por ΔT? É óbvio que para isso eu precisaria saber qual é o deslocamento. E como eu tenho a velocidade final, a velocidade inicial e o tempo, eu posso, num primeiro momento, calcular a aceleração, né? Ó, a velocidade final é 30, a inicial é 10, a aceleração não tem, mas o tempo é 4, aqui, ó, 4. Daí eu vou encontrar 5 metros por segundo ao quadrado da aceleração. Por que 5? Porque ó, 30 menos 10 é 20, que é igual a 4A. Então 4A é igual a 20, ou seja, A é igual a 20 dividido por 4, 5 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Agora vamos lá. O deslocamento do MUV, né? V0t mais meio AT ao quadrado, vamos ali. Ó, V0 é 10. O tempo enunciado me deu, é 4.
a metade de A. O A acabei de calcular, é 5. E o A novamente, digo, o T novamente, só que é ao quadrado, né? Porque T ao quadrado, é 4 ao quadrado. E aí eu tenho 80. Não é isso? Ó? Seria 40, 4 ao quadrado, 16, 16 vezes 5, 80, dividido por 2, 40, 40 mais 40, 80. Então, deslocamento 80 ao final de 4 segundos. Velocidade média, deslocamento pelo intervalo de tempo. Então, velocidade média é 80 dividido por 4. Olha ali. Observa que a gente achou o mesmo resultado. Ah, mas isso vale para qualquer MUV? Qualquer MUV. Se você quiser calcular a velocidade média no certo intervalo, você, obviamente, para esse intervalo você tem que ter a velocidade do início dele e do final dele. Você soma as duas e divide por 2. Essa é a velocidade média, serve para qualquer MUV. Beleza? Bom, gente, termino por aqui nosso vídeo. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.